todo verão, frotas de caminhões percorrem bairros americanos com uma névoa química para proteger contra o animal mais mortal da Terra. Mas isso parou de funcionar. Mosquitos evoluem e resistem, trazendo de volta doenças como o vírus do Nilo Ocidental. A era do controle químico de pragas acabou, e é hora de algo drástico. O Google quer soltar até 32 milhões de mosquitos de propósito em bairros da Flórida e da Califórnia. Não para espalhar doenças, mas para eliminá-las. O mosquito é o animal mais mortal do mundo, com um número impressionante de vítimas. As doenças transmitidas pelos mosquitos causam, segundo estimativas, até 830 mil mortes por ano. Isso é mais do que os próximos 3 maiores causadores de mortes juntos. Humanos com 430 mil, caramujos, sim, caramujos com 200 mil e cobras com 138 mil. Nos Estados Unidos, a doença transmitida por mosquitos mais comum é o vírus do Nilo Ocidental. Em 2025, o país registrou mais de 2.100 casos e 172 mortes. Não existe vacina para isso. Não há tratamento específico. Só há prevenção, e significa recorrer ao carro fumacê. Esses números não mostram tudo. A maioria das infecções não causa sintomas, não é testada e não aparece nas estatísticas oficiais. O que vemos é só a ponta de um surto maior que se espalha todo verão. O vírus do Nilo Ocidental é transmitido por mosquitos do gênero Culex. O inseto que o Google está realmente tentando combater é outro, e em termos globais, ele é muito mais perigoso. Seu nome é Aedes aegypti. Este é o mosquito que transmite dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Ele é pequeno, agressivo, pica durante o dia e se adaptou quase perfeitamente a viver ao lado dos humanos. Ele pode se reproduzir até em uma tampinha com água em casa. Mais de 2 bilhões de pessoas estão sob risco dos vírus que transmite, e sua área de distribuição está se expandindo. Ele se espalha pela Califórnia e já está em toda a Flórida. É quase o inimigo supremo e não precisa de pântano para se reproduzir. Um pneu descartado, uma calha entupida, o pratinho de um vaso de planta, um brinquedo de criança deixado na chuva, tudo isso já é suficiente para que ele coloque ovos. Em qualquer lugar onde uma colher de sopa de água possa ficar parada por alguns dias, o Aedes aegypti pode transformar aquilo em um berçário. Você não elimina os criadouros porque estão em todo lugar onde vive. Ele evoluiu com os humanos e vê nossas cidades como habitat natural. As doenças que ele transmite são tão graves quanto o vírus do Nilo Ocidental em escala global. Estima-se que só a dengue cause entre 100 e 400 milhões de infecções por ano. Os sintomas vão de uma gripe a uma forma hemorrágica grave, que mata mais de 10 mil pessoas por ano. Zika pode ser transmitido de uma mulher grávida para seu filho e causar danos ao cérebro em desenvolvimento. Chikungunya deixa os sobreviventes com dores nas articulações que podem durar meses. É isso que um único inseto transmite, uma picada de cada vez. Então, quando o Google diz que quer soltar 32 milhões de mosquitos nesses 2 estados, entenda o que está realmente sendo dito. Eles não estão introduzindo uma nova ameaça, eles estão combatendo uma que já existe. Ela já está se espalhando e vencendo. Eles agem assim porque o antigo combate não funciona mais. Por mais carros fumacê que haja, eles não vão nos salvar. No século passado, a estratégia contra o mosquito era usar força bruta. Se o inseto é o inimigo, envenene o ar onde ele voa, pulverize bairros, faça fumaça nos pântanos, trate a água parada. Por um tempo, isso funcionou. Depois, os mosquitos começaram a mudar. Quando você pulveriza uma população com um produto químico, você não mata todos de verdade. Você só mata os fracos. Os poucos que têm uma característica genética diferente sobrevivem. Esses sobreviventes se reproduzem e passam a característica aos descendentes. Com nova pulverização, surge uma geração mais resistente. Em poucas temporadas, você deixa de envenenar uma população vulnerável e a faz evoluir. Isso não é uma teoria. Em 2018, pesquisadores na Flórida testaram o Aedes aegypti selvagem contra a permetrina, o principal pesticida usado nas pulverizações. Todas as populações examinadas eram resistentes. As mais resistentes ficaram até 61 vezes mais difíceis de eliminar que mosquitos sem resistência ao produto químico. Eles então genotiparam quase 5 mil mosquitos de mais de 200 locais diferentes na Flórida. E o que eles descobriram foi alarmante. Uma das principais mutações que causam resistência aos inseticidas já estava presente em quase todo o estado. O verdadeiro choque veio do grupo de controle. Uma espécie concorrente de mosquito, que também se reproduzia nesses recipientes, mostrou quase nenhuma resistência.
O produto químico ainda funcionava, só não no mosquito que mais importava. Mas há outro problema com o método de nebulização. Ele não permanece onde é aplicado. Ele se espalha. Ele se deposita em jardins, hortas, plantas com flores que alimentam polinizadores e até em colmeias. Uma ferramenta criada para matar insetos não distingue abelhas de mosquitos. Em vez disso, as abelhas que não têm resistência podem morrer, enquanto os mosquitos vão precisar de doses cada vez maiores para serem eliminados em números significativos. A estratégia estava falhando em dobro. Ficava menos eficaz contra o alvo a cada temporada, e nunca foi preciso o bastante para poupar os demais. Você pagava mais, aplicava mais e recebia menos, mas os danos colaterais eram os mesmos. O que fazer quando o que você enfrenta evolui mais rápido do que você consegue inventar novas formas de matá-lo? A resposta do Google foi parar de combater a biologia com química e começar a combater a biologia com biologia. Para entender a solução, você precisa entender algo que é praticamente exclusivo dos mosquitos. Apenas a fêmea do mosquito pica, já que ela precisa da proteína encontrada no sangue para produzir ovos. O macho nunca pica. Ele se alimenta de néctar, vive pouco tempo e seu único papel é acasalar com a fêmea. É nisso que todo o plano se baseia. Liberar mosquitos machos idênticos aos locais, mas incapazes de gerar descendentes viáveis para inundar um bairro. A população entra em colapso por dentro, tudo isso sem uma única gota de veneno. Só havia um problema. Para soltar os machos, primeiro você precisa separá-los das fêmeas aos milhões, com quase nenhum erro. Se muitas fêmeas picadoras escapam para o lote, você não resolve o problema, apenas o transfere rapidamente para a porta das pessoas. Por muito tempo, separar mosquitos por sexo era um trabalho manual e meticuloso, o que tornava a abordagem limitada, lenta e local. É aqui que o Google leva vantagem. A Verily, divisão de ciências da vida do Google, e um projeto chamado The-Debug atacaram o problema da mesma forma que o Vale do Silício ataca tudo, com automação. Mosquitos são criados em instalações controladas e depois analisados por sistemas de visão computacional semelhantes aos que reconhecem rostos em fotos. As máquinas identificam e separam automaticamente cada inseto por sexo. O processo lembra mais uma linha de produção do que um laboratório. Os insetos passam em fila única por sensores ópticos. Em uma fração de segundo, o sistema lê as características físicas que distinguem um macho de uma fêmea. Ele percebe sutilezas que um técnico teria dificuldade de notar a olho nu em longos turnos e decide. Os machos seguem para a liberação, enquanto as fêmeas são desviadas. Ele opera continuamente em um ritmo que nenhuma sala cheia de pessoas com microscópios conseguiria igualar, pois errar não é opção. Então, quanto melhores são as máquinas? Um sistema automatizado pode classificar 150 mil pulpas de mosquito por hora, mantendo uma precisão declarada de 99,7%. 2 trabalhadores humanos levariam mais de uma semana para igualar esse desempenho. Em um projeto espanhol de controle de mosquitos, 2 trabalhadores classificaram manualmente cerca de 240 mil mosquitos durante uma semana inteira de trabalho, com uma precisão de aproximadamente 99%. A diferença de escala é impressionante. O que antes levava dias agora leva horas. O mosquito passou milhões de anos aperfeiçoando a evasão. Agora ele tem um oponente que não se cansa e melhora a cada vez que executa a tarefa. O plano do Google envolve liberar milhões de mosquitos infectados. Essa palavra faz a ideia parecer mais assustadora do que é. Não existe inseto geneticamente modificado, DNA de laboratório ou cruzamento de ficção científica. A arma é uma bactéria chamada Wolbachia, e ela é um dos micro-organismos mais comuns do planeta. Ela já vive naturalmente dentro de uma grande parte dos insetos do mundo. Os machos do Google simplesmente carregam uma cepa dela, e isso é suficiente para impedir a espécie de se reproduzir. O mecanismo por trás dessa estratégia é chamado de incompatibilidade citoplasmática. Machos com uma cepa de Wolbachia acasalam normalmente, mas se a fêmea não tiver cepa compatível, o embrião não se desenvolve e nada eclode, apesar dos ovos fertilizados. Mosquitos vivem pouco, então liberar muitos machos faz a maioria das fêmeas botar ovos inviáveis. Wolbachia não é um organismo único e uniforme. É um grupo único, mas muito diverso, e cepas distintas podem afetar espécies de mosquitos próximas de formas variadas. Assim, o sistema pode ser rotacionado. Em uma temporada, você pode introduzir uma cepa. Depois, você troca novamente, mantendo o ciclo de incompatibilidade e supressão. Se esterilizar uma praga até o colapso parece improvável, isso já salvou a América do Norte de uma das piores pragas de gado da história.
Décadas atrás, os Estados Unidos lidaram com o mosca da bicheira, uma mosca carnívora cujas larvas penetravam em animais vivos. Cientistas criaram moscas, esterilizaram os machos e os soltaram em bilhões. As fêmeas selvagens acasalavam com machos estéreis, não produziam descendentes e a população foi eliminada do país. A diferença entre esse método e o do Google é que a Wolbachia amplia o alcance. Como a bactéria já existe em muitos insetos, ela permite sabotar a reprodução sem irradiar ou modificar geneticamente os mosquitos. É pegar uma ferramenta que o mundo natural já construiu e direcioná-la para uma única espécie, e essa versão específica da ideia tem uma história com uma reviravolta apropriada. A incompatibilidade citoplasmática foi usada pela primeira vez para eliminar uma população selvagem de mosquitos, mas não em Aedes. Em 1967, no que hoje é Myanmar, o geneticista Hannes Lavine usou machos de Culex pipiens fegigens, um parente próximo do transmissor do vírus do Nilo Ocidental. O resultado foi um colapso total da população local. Na época, os cientistas nem sabiam que a bactéria era a responsável. A técnica usada contra mosquitos da dengue já foi comprovada décadas atrás em um parente do transmissor do vírus do Nilo Ocidental. Outro aspecto importante da Wolbachia também merece destaque. As bactérias reduzem a capacidade do mosquito de transmitir vírus. Estudos indicam que algumas cepas de Wolbachia impedem a passagem do vírus aos mosquitos e deles para outros seres. A pesquisa indica que mosquitos recém-infectados têm menor chance de transmitir doenças, o que adiciona outra camada de segurança. Introduzir Wolbachia em uma população de mosquitos pode ter outro efeito. Mesmo que as fêmeas carreguem a Wolbachia e evitem a incompatibilidade citoplasmática, podem ficar menos capazes de transmitir vírus mortais aos humanos. Parece perfeito no papel, mas o verdadeiro teste sempre será o que acontece quando você abre a caixa em uma cidade americana de verdade. A partir de 2017 e expandindo em 2018, a equipe do Debug realizou o maior estudo desse tipo nos Estados Unidos na época. Machos estéreis de Aedes aegypti com Wolbachia foram soltos em bairros suburbanos do condado de Fresno, Califórnia. Esses bairros foram então comparados com bairros semelhantes onde nada foi liberado. Durante o pico da temporada de mosquitos, bairros tratados tiveram redução superior a 95% nas fêmeas que picam, comparado às áreas não tratadas. Para cada 20 fêmeas que picam que deveriam estar lá, 19 desapareceram. Em 2020, esses resultados saíram na Nature Biotechnology, permitindo à comunidade científica e órgãos reguladores analisarem e verificarem os métodos detalhadamente. A equipe divulgou os dados brutos para permitir a replicação da análise. Isso já era evidência, não apenas um comunicado à imprensa. Porém, o estudo apresentava limitações. A supressão não atingiu 100% porque fêmeas que picam podem vir de áreas vizinhas não tratadas. Isso mostra que a técnica funcionou tão bem que o maior desafio era a geografia. Ao tratar uma área maior, o efeito aumentaria. Fresno não foi o único campo de testes. Essa mesma tecnologia desenvolvida pela Verily foi aplicada no Project Wolbachia Nacional de Singapura. A cidade-estado tem combatido a dengue com liberações repetidas de machos estéreis. No norte de Queensland, Austrália, mais de 1 milhão de machos estéreis foram soltos em parceria com a Agência Nacional de Ciência e universidades locais. O mesmo sistema subjacente provou ser eficaz em diferentes continentes e diferentes climas. Há um detalhe daqueles primeiros testes em Fresno que vale a pena lembrar, porque vai contra o medo instintivo de aumentar a ameaça. Moradores foram convidados a ver caixas de demonstração com machos soltos e a deixá-los pousar na pele. Ninguém foi picado, pois mosquitos machos não conseguem picar. Os insetos que estão sendo soltos aos milhões são completamente inofensivos para os seres humanos. A única coisa que os teme é uma fêmea de mosquito procurando um parceiro. Os planos do Google para a Flórida e Califórnia em 2026 não tratam de funcionar ou não, mas de como implementá-los em escala estadual. Existe uma ideia na biologia evolutiva chamada de hipótese da rainha vermelha. Ela relata uma corrida armamentista sem fim, em que cada avanço é sempre respondido pelo outro lado. Na biologia evolutiva, o conceito refere-se às espécies que se adaptam ao ambiente e conseguem existir. O conceito já foi citado na agricultura, sendo usado para mostrar como as culturas precisam ser adaptadas às mudanças climáticas. Mas foi exatamente isso que o controle químico de pragas se tornou. Cada novo pesticida funciona por alguns anos, mas seleciona sobreviventes resistentes que depois tornam a população ainda mais forte.
Corríamos ao máximo, criando novos venenos enquanto o mosquito lutava para sobreviver. A diferença da abordagem com Wolbachia é que ela muda as regras do jogo. Um produto químico atinge o mosquito externamente e ele se adapta. Já a Wolbachia atua de dentro para fora, através do único ato indispensável ao mosquito para sobreviver, reproduzir-se. Há uma crueldade elegante nisso. Se funcionar em grande escala, muda não só o combate aos mosquitos, mas também nossa visão sobre o manejo do mundo vivo. E é exatamente por isso que o passo final é o mais difícil. Em junho de 2026, o Google ainda não recebeu o sinal verde. O que eles têm é um pedido e um processo. Este é o momento em que deixa de depender de laboratórios e dados de campo e passa a depender de autorização. Uma técnica pode ser brilhante, revisada por pares e comprovada em 3 continentes, mas ainda assim não chega a um bairro americano sem aprovação regulatória. Essa restrição define a história. Um aviso no Federal Register apresentou o plano. Até 16 milhões de mosquitos seriam liberados na Flórida no primeiro ano. No segundo ano, mais 16 milhões na Califórnia. 32 milhões de mosquitos no total, liberados gradualmente em 2 temporadas, não de uma vez só nos 2 estados. Agora, essa questão está aberta ao público. Qualquer pessoa pode ler e comentar no portal de regulamentação da EPA, usando o número de processo do projeto. É assim que decisões como essa são realmente tomadas, não em uma sala de reuniões, mas à vista do público, onde os reguladores avaliam a ciência e a segurança antes de qualquer coisa ser liberada. E há outro lado na corrida da Rainha Vermelha. Se essa tecnologia vai funcionar no seu país, depende menos da ciência do que da sua riqueza, do seu clima e do seu governo. Comece com o fato de que o mundo já se dividiu em 2 grupos. Uma abordagem libera tanto mosquitos machos quanto fêmeas carregando Wolbachia. A bactéria se espalha sozinha e, com o tempo, a proteção se torna autossustentável, reduzindo as populações de mosquitos. Mais de uma dúzia de países adotaram essa estratégia. Outra abordagem, adotada por Estados Unidos, Singapura e China, libera só machos estéreis. Ela reduz populações com interrupção reprodutiva forçada, mas o efeito não se mantém sozinho. Esse é o caminho que o Google segue e provavelmente o mais caro, pois um programa de supressão nunca termina. É necessário continuar produzindo e liberando machos temporada após temporada para evitar a reprodução dos mosquitos. Em Singapura, isso exigiu soltar de 2 a 5 milhões de mosquitos machos por semana, distribuídos 2 vezes semanalmente nos locais de tratamento. Às vezes, eles eram levados a outros andares de prédios altos. É uma assinatura permanente de mosquitos que o governo precisa pagar. Lugares ricos como Singapura ou estados americanos podem financiar a método de liberação contínua de machos. Porém, em megacidades onde há mais mosquitos e pessoas, essa abordagem é bem mais difícil e cara de manter. Além disso, existe a questão do clima. Calor intenso e duradouro pode diminuir bactérias no inseto, enfraquecer o bloqueio reprodutivo e reduzir o efeito no combate ao vírus, base da estratégia. A ferramenta costuma ser menos eficiente em locais mais quentes. Essas são as regiões tropicais onde a dengue mais causa danos. O Brasil respondeu por metade dos casos mundiais. Não há uma fórmula única que possa ser copiada de um subúrbio temperado para uma favela equatorial. E mesmo quando o dinheiro e o clima colaboram, ainda existe toda a burocracia humana. As autoridades de saúde em muitos países nunca enfrentaram algo assim. A ideia de liberar deliberadamente mosquitos, alguns dos quais podem picar, é desconfortável diante de um século ouvindo que o único mosquito bom é o morto. Muitos governos não possuem regulamentação para importar insetos, e as eleições a cada 4 ou 5 anos dificultam o compromisso com programas caros que podem demorar para apresentar resultados. Uma tecnologia pode ser comprovada, mas ainda assim ficar parada em um comitê, ou seja, a corrida não termina com Wolbachia. Se aprovada, o Google liberará 1 milhão de mosquitos em 2 dos estados mais ricos do mundo que têm laboratórios, recursos e reguladores para viabilizar a ação. Provavelmente haverá outro projeto para liberar mais mosquitos nos mesmos ou em outros estados. Se esse truque conseguirá chegar aos lugares que mais enterram crianças, é outra corrida, bem menos certa. Mas é preciso imaginar o objetivo final da empresa: um verão sem carro do fumacê, pois não há mais nada para ele fazer. Essa ambição não deve se limitar ao mosquito da dengue. A febre do Nilo Ocidental, transmitida pelo Culex, continua sendo a doença de mosquito mais mortal na América. Pesquisadores tentam há anos combatê-lo usando o mesmo princípio, mas há um grande obstáculo. Ao contrário dos mosquitos Aedes liberados pela Verily, os Culex já possuem Wolbachia naturalmente,
Então não é possível apenas adicioná-la. É preciso importar uma cepa incompatível para causar o mesmo colapso reprodutivo. No laboratório, o processo é simples. Expandir isso para todo um verão americano, como foi feito com o programa do Aedes, é questão para a próxima década, não para esta. Essa é a aposta maior que está por trás da história sobre 32 milhões de insetos. A liberação do Google tem como alvo a dengue, zika e chikungunya. Isso não é uma cura para o vírus do Nilo Ocidental, mas se funcionar em nível estadual, pode ser uma prova de conceito para uma campanha maior contra todos os mosquitos. É uma visão radical que merece esperança e escrutínio, pois pode ser a única solução. Os caminhões já falham, os produtos químicos já estão perdendo eficácia. E pela primeira vez em um século, a alternativa não é um veneno mais potente. São milhões de mosquitos separados por máquinas carregando uma bactéria ancestral, prontos para serem liberados contra o inseto que sobreviveu a tudo o que já tentamos. Isso está sendo testado no seu quintal. E se tudo isso faz você se perguntar como os mosquitos escolhem as mesmas vítimas desavisadas repetidas vezes, você não está sozinho. Veja como os cientistas finalmente descobriram por que os mosquitos picam algumas pessoas mais do que outras. Clique neste vídeo para descobrir.